Para nos dar o prazer, dessa última aula, que é uma aula sobre tendências da evolução política e sociossanitária e desafios do sistema de saúde brasileiro. Temos aqui já aí duas turmas, a turma da professora Monique e a minha turma. Deixo já agradecer o seu aceite por esse convite e dizer a vocês que aproveitem, porque não é todos os dias que a gente pode ter professores argentinos na aula de graduação. É um prazer, então, estar aqui com vocês. Essa aula tem a ver com um dos capítulos do livro que vocês estão acompanhando no curso e especialmente com uma iniciativa na década atual, liderada pela Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, com parcerias em relação ao IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, no sentido de fazer uma prospecção acerca das tendências econômicas, sociais, no nosso caso, do sistema de saúde para a década próxima. Então, esse é um esforço intelectual no sentido de imaginar que caminhos se colocam para a sociedade brasileira em termos econômicos, em termos sociais e o que nos interessa em termos sanitários, tanto no estado de saúde da nossa população, quanto em relação ao sistema de saúde brasileiro. E vocês viram ao longo do curso, com as professoras Monique e Catarina, que nós falamos hoje mais em sistema de saúde brasileiro, além do SUS, por quanto o nosso sistema não é único. Então, além do SUS, que contempla o sistema público de saúde, nós ainda temos o sistema de saúde vinculado àquilo que nós chamamos de medicina liberal, prática liberal das profissões de saúde, com um pagamento que se faz direto entre o consumidor e o prestador de serviço, mas sobretudo com o grande crescimento, que vocês também estudaram, dos chamados planos de saúde. Então, na realidade, nós temos um sistema misto, que tem um componente público muito importante, que cobre praticamente toda a população, mas concentrando-se em 75% do ponto de vista da assistência médica especializada e hospitalar, e temos em torno de 25% da população brasileira vinculada aos chamados planos de saúde. Então nós temos esses dois sistemas, dois grandes sistemas, que não são paralelos. Eu sempre brinco dizendo que nós aprendemos desde o segundo grau que paralelas são linhas que não se encontram, a não ser no infinito, não é assim? No entanto, esses sistemas se entrecruzam, se misturam, geralmente com relações espúrias e muitas vezes promíscuas. Então, é um sistema que tem uma patologia muito grande que vocês devem ter ao longo do curso examinado e discutido. De alguma maneira, eu vou visitar hoje um pouco aqui com vocês. Eu queria fazer algumas observações de que esses estudos de tendências, os estudos de futuros, utilizam técnicas de cenários, no sentido de se imaginar, por exemplo, um cenário restritivo, um cenário mais ampliado, mais progressista, um cenário intermediário, e a partir de revisões anteriores de como é que evoluiu a economia, como é que evoluíram os indicadores sociais, os indicadores de saúde, etc., se fazem algumas projeções. Mas essas técnicas que utilizam esses cenários têm limites. E uma das observações que nós precisamos sempre fazer para vocês é de que isso precisa ser contextualizado. A história produz surpresas, tendências não são destinos inexoráveis.
Quer dizer, quando nós examinamos as possibilidades de ser um cenário A, B ou C, o que nós queremos dizer é o seguinte: olha, os sujeitos sociais, os sujeitos políticos têm esses espaços para se moverem. Evidentemente que eles podem alterar as tendências, porque as tendências não são definidas, determinadas matematicamente, vamos dizer assim, ou estatisticamente, econometricamente, como muitas vezes vocês veem as análises que os economistas fazem, que o PIB vai crescer ou vai decrescer, se a inflação vai ser isso e aquilo, se o mercado está alegre ou triste ou excitado, essas coisas que os economistas utilizam, muitas análises econométricas, quase como se colocasse uma situação inexorável. E os homens e as mulheres fazem história e podem modificar determinados cenários, até aqueles mais pessimistas que possam estar diante dos nossos olhos. Portanto, lembrar bem para vocês de que isso não são profecias, né? São apenas um exercício intelectual que tem consequências políticas. Ou seja, na medida em que a gente consegue visualizar as possibilidades, a gente pode apostar nesse ou naquele cenário de acordo com os interesses dos grupos e das classes sociais. A situação atual, quando eu insinuava para vocês que nós temos um sistema híbrido, nós estamos também tomando um conjunto de iniciativas hoje. E quando muitos nos perguntam, sim, e muitos de vocês talvez estejam com isso na cabeça, qual é o futuro do SUS? Não é uma questão de Madame Beatriz, né, de uma mulher que possa ser vidente. O futuro do SUS tem a ver com o que nós fazemos hoje. Então, são as nossas ações e as nossas omissões hoje é que vão delimitar também os limites e as possibilidades do SUS amanhã. E um dos grandes problemas que nós temos tido ao longo da história do SUS, do Sistema Único de Saúde, é a questão do financiamento. Nós temos um subfinanciamento que atravessou vários governos desde a Constituição de 1988 e isto vai se aprofundando com uma crise econômica que vai se estabelecer a partir especialmente de 2008, em que, além de haver um conjunto de renúncias fiscais sobre, por exemplo, os planos de saúde, então vocês, nós que somos de classe média, que temos planos de saúde, nós descontamos esses gastos com os planos de saúde na hora que estamos fazendo imposto de renda. Isso significa que o Estado brasileiro faz uma renúncia fiscal, quer dizer, ele deixa de recolher aqueles recursos, né, para, de alguma maneira, favorecer aqueles que têm planos de saúde, mas, sobretudo, aquelas operadoras dos planos de saúde. Então, isso é uma renúncia fiscal específica na área da saúde. Mas, de 2008 para cá, além dessa renúncia fiscal, nós vamos ter as chamadas desonerações fiscais, em que o governo desenvolve um conjunto de políticas econômicas chamadas anticíclicas, no sentido de fazer com que a tendência que seria de queda da atividade econômica pudesse de alguma forma ser estimulada pela ação do governo, para que o governo deixasse de recolher uma parte dos seus impostos na ideia, no suposto de que os empresários, pagando menos impostos, eles fariam grandes investimentos e com isso rodariam a economia. Então, esta aposta foi feita a partir de 2008, depois na discussão a gente pode ver em que é que ela deu, mas era exatamente nesse sentido de desonerar as empresas para que elas pudessem investir na economia, mas isso implica em um desequilíbrio fiscal. Em outras palavras, um dinheiro que deveria ir para o Estado, esse dinheiro não vem e o Estado tem despesas. Tem despesa com os funcionários, tem despesa com os profissionais, tem despesas correntes, tem despesas de capital, tem que manter o sistema da universidade, do sistema público de saúde, etc. Então, essas desonerações fiscais estão
presentes também na situação atual, nas contradições que nós vivemos, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social. Muitas das políticas que nós temos realizado, sobretudo na década atual, são políticas que nós chamaríamos políticas racionalizadoras. Não são políticas necessariamente de racionamento. Racionalização no sentido de usar melhor os recursos que nós dispomos, de buscar formas, por exemplo, de você garantir uma maior eficiência na alocação dos recursos, de você ter melhor gasto, de você fazer planejamento, de você, por exemplo, ter uma RENAME, uma Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, para que não se utilize medicamentos que não sejam bem definidos em termos de metodologia para examinar a eficácia, a efetividade, os riscos, etc. Então, essas políticas racionalizadoras, elas têm uma certa importância, mas elas não dão conta do grande desafio que é estabelecer um sistema de saúde com uma cobertura universal, de qualidade e que seja digno para as necessidades de saúde das pessoas. Nós, então, vivemos hoje um momento do processo da reforma sanitária brasileira, um momento muito delicado, né? Porque se nós já passamos por fases importantes, no sentido de elaborar a ideia da reforma, de sistematizar uma proposta, de conseguir um grande consenso nacional em torno do projeto da reforma sanitária, que vai depois derivar no SUS, na construção da Constituição de 1988, em todo o esforço desses últimos 25, 30 anos, apesar disso tudo, nós temos grandes obstáculos. Então, hoje, nós, quando falamos em processo da reforma sanitária brasileira, nós queremos dar conta de algo que tem idas, que tem vindas, que tem avanços, que tem retrocessos, que não tem necessariamente uma imagem igual àquela do projeto, às vezes tem até uma imagem invertida à do projeto, mas as coisas estão aí. Tem gente que continua lutando para que o sistema público de saúde funcione, tem gente que imagina que a partir de uma política, por exemplo, de promoção da saúde, se possa desenvolver um conjunto de ações articuladas, intersetoriais, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e não apenas atender doentes ou prevenir riscos e danos. Então, este conjunto de esforços que a sociedade brasileira faz hoje através dos seus trabalhadores de saúde, esse conjunto de esforços vai caracterizar aquilo que nós estamos chamando de processo da reforma sanitária brasileira. Quer dizer, não é algo linear, é algo que tem idas e vindas, que tem recuos, mas depois tem alguns avanços, mas se nós examinamos isso do ponto de vista histórico, nós temos alguns ganhos positivos, apesar de derrotas também importantes. Isso também pode ficar depois para nós conversarmos um pouco mais. Aqui, para vocês terem uma ideia de que nos últimos 22 anos, o Brasil, né, teve um ganho muito importante naquilo que nós poderíamos chamar de redução das desigualdades sociais. Em 94, eu botei aí de propósito, tenho o plano real, né, um plano de estabilização. Com isso também vocês estão vendo visões de vários governos que se passaram nesse período, de tendências distintas, né, política e ideologicamente, mas vocês vão ver que a partir especialmente de 96, nós temos um índice chamado coeficiente de Gini, que ele imagina o seguinte: se tivermos um valor zero, nós temos uma igualdade total. Se nós tivermos um valor 1, nós teríamos uma desigualdade total. Então, quanto mais o índice ou coeficiente de Gini se aproximar de zero, significa que nós estamos melhorando as desigualdades no país. Então, nós vamos observar algumas variações, mas, sobretudo, a partir de 2000, quando nós alcançamos um índice de
59,4, nós vamos em queda livre até chegarmos a 52,4 com o coeficiente de Gini em 2010, e nos últimos anos nós chegamos a alcançar 0,51. Nunca nós conseguimos, em tão pouco tempo no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, avançarmos nesse sentido. Eu acho que uma grande marca do sucesso que o país conseguiu enquanto uma sociedade um pouco mais, como é que eu diria, uma sociedade um pouco mais generosa para com a sua população, foram nos últimos 22 anos. E eu falo isso com uma certa preocupação, porque essas conquistas que eu insisto não são de um governo, mas são de um conjunto de esforços que foram feitos no país, podem estar hoje ameaçados. Nós temos, para considerar nesse processo e no horizonte futuro, uma grande questão que atravessa a sociedade brasileira e que, apesar dessas conquistas que eu mostrei para vocês no gráfico anterior, isso se coloca como uma grande produtora de justiças no Brasil. Eu quero me referir ao sistema tributário brasileiro. O que é o sistema tributário? Vocês são da área de saúde, são estudantes de medicina, profissionais de saúde, e muitas vezes podem achar que essas coisas são muito chatas, essa coisa parece de economia ou de administradores, mas aí é que pode um país ser mais ou menos justo para com sua população, que é a forma com que ele arrecada os tributos. O que são os tributos? São os impostos e as contribuições. Nos países, mesmo os países capitalistas, que se tornaram mais equânimes, esses países, eles utilizam uma forte arrecadação de tributos pela via direta. Outros países utilizam como uma forma importante de arrecadação de tributos a chamada via indireta, ou os impostos indiretos. O que é a via direta? Um imposto como o imposto de renda representaria a melhor forma de indicação de uma contribuição direta. Você vai vendo quem tem renda, aqueles que têm mais renda devem pagar mais impostos. E diretamente você cobra ou na fonte, quando é assalariado, ou depois, quando faz a apresentação do imposto de renda. Ok? Então, esse é um exemplo. Se você taxa, por exemplo, as grandes fortunas, quem é muito rico, por exemplo, que mora na Suécia, mais de 60% do que ganha vai para pagar imposto. Então, isto você taxa a grande fortuna, ou então as grandes heranças, ou as grandes rendas. Isso é o chamado imposto direto. O imposto indireto, você vai fazer a arrecadação, né, por uma via que daqui a pouco eu vou qualificar para vocês, mas que pega todo mundo. E não somente, não privilegiadamente os mais ricos. Então, existem vários impostos, como por exemplo, os impostos de produtos industriais, o IPI, o imposto de circulação de mercadorias, quando você vende de um lugar para o outro. Então, esses impostos, eles estão embutidos nos preços das mercadorias e dos serviços. E quem compra um pão, seja rico, seja pobre, seja um milionário, seja alguma pessoa que recebeu até uma esmola de vocês, na hora que compra o pão, está pagando imposto. Então, onera todos. E além de onerar todos, termina gravando mais os que têm menos.
Então, eu trouxe aqui alguns dados para vocês terem uma ideia do que é que isso representa no Brasil. Então, por exemplo, o imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica, que é um imposto direto, alcança 19%, e os que incidem no patrimônio, 3,7%. Nos países desenvolvidos, isso significa 33%. Quer dizer, nós não chegamos nem a 20% de pegar imposto direto. Os impostos indiretos no Brasil já correspondem quase à metade do que se arrecadou em 2011. Quando eu falei para vocês que prejudica mais quem é mais pobre, quando vocês vão observar, a população com 2 salários mínimos destinava 53% de sua renda aos tributos indiretos. E os que recebiam mais de 30 salários mínimos, provavelmente nenhum daqui dessa sala, não é? Gastavam 29% dos impostos. Então, essa é a situação que, com toda essa discussão que vocês têm ouvido nos últimos tempos, dos economistas, da crise, ninguém coloca claramente essa situação. Vocês viram até um tal de um pato que circulava por aí, por ali, ficava bonitinho, ó, enfeitando a Paulista e tal, né? Como que quem pagasse imposto no Brasil fossem os empresários ou os ricos. Eles pagam, mas quem paga muito mais proporcionalmente imposto no Brasil são os pobres, ou a maioria da população brasileira. Isso vocês precisam ter claramente na cabeça, independentemente de serem professores ou profissionais da saúde, independentemente de ser estudante de medicina, como cidadãos e como cidadãs. Em 2012, isso também hoje está na ordem do dia, a desvinculação de receitas da União, eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês, sequestrou 53 bilhões, mais ou menos, da Seguridade Social. E isso, entre 2005 e 2012, sequestrou quase 300 bilhões da Seguridade Social. 2 explicações para vocês do que é isso. Primeiro, o que é DRU? Enquanto desvinculação das receitas da União, isto permite que o governo federal retire 20% do orçamento da Seguridade Social, da saúde, da indústria e comércio, do trabalho, etc., e pegue esse dinheiro e faça com ele o que ele bem entender. Então, o dinheiro que deveria ir para a Previdência Social, dinheiro que deveria ir para a saúde, é retirado 20% desse orçamento, e daqui a pouco eu vou dizer para vocês para onde é que vai esse dinheiro. Ok? Isso é o que se chama desvinculação de receitas da União, na sigla DRU. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer para vocês. A segunda, que quando você tira dinheiro da Seguridade Social, você está tirando dinheiro da saúde, porque a Seguridade Social, de acordo com a nossa Constituição, incorpora a saúde, a previdência propriamente dita, pagamento das aposentadorias, das pensões, etc., e assistência social. Então, se eu tiro quase 300 bilhões da Seguridade Social em 7 ou 8 anos, isso tem um impacto incrível no financiamento da saúde. Ok? Então, essas são as 2 observações, para vocês entenderem o que é a DRU e qual o impacto que a manutenção da DRU dá na saúde. E 2 observações complementares. Primeiro, que esta DRU, ela está sendo hoje colocada pelo governo Dilma Rousseff de aumentar de 20% para 30%. A desvinculação, em vez de tirar 20%, tiraria 30%. Isso foi um projeto que foi encaminhado pelo governo Dilma Rousseff no ano passado, mas DRU somente da União. Havia
economistas em São Paulo que defendiam que em vez de 30% deveria ser 50%. Esse projeto está no Congresso. Semana atrasada, o Senado, independentemente desse projeto que foi para o Congresso, apresentou uma emenda para que, além de se criar, de se estabelecer a renovação da DRU, se acrescentaria uma DRE, e a outra eu não consigo nem pronunciar, que é DRM. Em outras palavras, além de ter uma desvinculação de receitas da União, teria dos estados e dos municípios. Em outras palavras, 25% das receitas dos estados, dos municípios e da União sairiam do controle da saúde ou da previdência e iam para o controle da área econômica do governo para fazer o que eles bem entenderem. Depois eu vou dizer para vocês o que é que eles entendem como prioritário para isso. Certo? E se vocês forem ver o documento que foi lançado em outubro do ano passado, chamado Uma Ponte para o Futuro, da Fundação Ulisses Guimarães, também chamado Plano Temer, e ratificado na semana atrasada por um outro documento chamado Travessia Social, da mesma fundação, para dizer o que queria fazer com as políticas sociais, vocês vão ver nesses documentos, com todas as letras, uma disposição daquelas forças para desvincular tudo e sem estabelecer percentuais. Então vocês imaginem toda a luta que vocês acompanharam para que nós tivéssemos a chamada Emenda Constitucional 29, que depois virou Lei Complementar 141, em que se dizia que os municípios deveriam garantir pelo menos 15% do seu orçamento para a saúde, os estados 12% e o governo federal, através de uma variação do PIB, mas que depois foi transformado em um percentual das receitas líquidas da União. Todo esse esforço de mais de uma década se dissolve e fica na dependência do prefeito, do governador ou da área econômica do governo federal definir se vai gastar e quanto em saúde. Então nós estamos numa situação que nunca, com todas as dificuldades do sistema, tivemos uma ameaça tão concreta ao financiamento da saúde, da seguridade social, das políticas sociais como um todo, como no momento que nós estamos vivendo hoje. Então, isto tem a ver com esse aspecto que eu queria, que marca a nossa conjuntura atual. Essa situação da DRU, por exemplo, vai ter consequências para um outro debate que vocês, como leitores de jornais, ou vendo televisão, ou examinando o que alguns comentaristas econômicos, como está gravando, não vou citar os nomes dessas pessoas, né, que ficam muito preocupados como é que está o mercado, todo dia de manhã, cedinho, já diz como é que está, deve ser e tal, estão falando muito em reforma da Previdência. E o argumento da reforma da Previdência, por exemplo, hoje de manhã, eu vi porque a Previdência está com um déficit, segundo esta pessoa, de 200 e tantos bilhões de reais. Em outras palavras, os economistas sérios que estudam Previdência Social, estudam Seguridade Social, mostram por A mais B que se não houvesse a DRU, a Previdência não era deficitária, pelo contrário, era superavitária. Então eles criam artificialmente, por esta política, uma crise da Previdência para com isso justificar uma, aspas, reforma da Previdência para cada vez mais retirar direitos
da classe trabalhadora e de pessoas que viveram a vida toda contribuindo com a Previdência e que na hora de se aposentar têm seus direitos ameaçados. Então essa é uma situação também muito importante, porque vocês vão ver a cada momento uma situação caótica, de acordo com alguns plim-plins que vocês ouvem por aí, né? Que não tem saída, mas uma das explicações do caos é essa, é da dúvida. E uma outra, que também não é desprezível, é que todas as vezes que um país está crescendo, os salários melhoram, o emprego melhora e a Previdência também melhora. Porque a Previdência vive de quê? Da atividade econômica dos trabalhadores. Se o desemprego aumenta e se a economia regride, a Previdência, em qualquer momento, pode entrar em crise. Então, nós temos essas duas coisas. Nós temos uma crise e, ao mesmo tempo, nós temos uma política econômica que retira os recursos da área social, agora eu vou dizer, para fortalecer o pagamento dos bancos. Então, o mesmo governo que aumenta a taxa de juros e, portanto, faz aumentar o seu débito para com os bancos, é esse mesmo governo que retira do social para poder pagar mais aos bancos. Então essa é a crise é uma parte da crise que nós estamos vivendo. Então acho que eu tinha que colocar isso para vocês entenderem de que muitas vezes os médicos precisamos de mais dinheiro para a saúde. Tudo bem, mas se dizemos que temos que ter mais dinheiro para a saúde e não resolvemos a questão tributária no Brasil, não tem de onde tirar dinheiro para poder colocar na saúde. Em síntese, e eu não vou me aprofundar nisso, porque vocês tiveram o semestre todo para trabalhar, tem algumas características hoje da crise do sistema de saúde no Brasil. O subfinanciamento é um desses sintomas, vamos dizer assim, ou desses sinais, melhor dizendo, um desses sinais. Uma gestão extremamente burocratizada e partidarizada em todos os níveis, os cargos de diretor de hospital, de chefe de departamento, de superintendente, são por indicações de partidos, nem sempre por qualificação profissional. Uma dificuldade muito grande de garantir a integralidade da atenção e a equidade, no sentido de fornecer serviços e ações para aqueles que mais precisam, dentro do quadro epidemiológico que pode ser delimitado. Um baixo valor social atribuído ao sistema público de saúde, e isso vai rebater nas próprias escolhas profissionais de vocês, nas próprias ideias que vocês têm acerca do sistema público, que muitas vezes essas ideias são reproduzidas pelos professores de vocês, muitos deles que vocês tomam como paradigmas. Então, essas visões do baixo valor social ao sistema público tendem a ir se reproduzindo quando não há uma outra iniciativa que se contraponha a essa que é dominante. O sistema, até o SUS, vai discriminando sujeitos, a depender da cor, a depender do aspecto das escolhas sexuais, ou a depender dos hábitos, das mesmas formas com que se discrimina em outros sistemas, também no SUS se verifica isso. Quando vocês vão observar, por exemplo, muitos de vocês estão dando plantões no HGE e vocês vão vendo quando até o porteiro trata de uma pessoa de classe média e uma pessoa que tem mais dificuldades do ponto de vista de acesso aos bens econômicos produzidos por esse país. Isso, portanto, vai se reproduzir no acolhimento, no atendimento e na sequência do atendimento das pessoas. A ideologia dominante na área de saúde, particularmente na área médica, é uma ideologia que privilegia o atendimento especializado, de alto custo, com procedimentos altamente tecnificados. Como está hoje o financiamento do SUS? O que nós temos observado é que a União, o governo federal, vem reduzindo progressivamente a sua participação no financiamento do SUS.
Quando a Constituição foi proclamada, em 1988, o governo federal praticamente bancava 80% do SUS, do financiamento do SUS. Em 93, isso baixou para 72%. Em 2013, isso chegou a 43%, mais ou menos. Então, proporcionalmente, o governo federal vai se abstendo de bancar o SUS. E para que esse SUS, de alguma maneira, persista, os governos estaduais, sobretudo os municipais, aumentaram a sua participação no custeio do sistema de saúde. Então, ainda que do ponto de vista absoluto, os gastos do Ministério da Saúde tenham aumentado, do ponto de vista relativo, em termos proporcionais, isso tem se observado numa queda. Ele, ao longo de 1995 e 2014, esteve em torno de 1,7% do PIB. Quer dizer, o Ministério da Saúde, que é gasto público, ele consome 1,7% de tudo que se produz no país em termos de bens e serviços. E quando vocês vão comparar o que se gasta no Ministério da Saúde e o que se gasta no pagamento da dívida pública, nós vamos ver que o pagamento é quase 3 ou 4 vezes mais. Quer dizer, quando se gasta 1,7% de saúde no PIB, se gasta 6,5% do PIB com a questão do pagamento da dívida. Então, este é um calo no sapato do SUS, mas que é um calo no sapato da economia como um todo. O gasto do Ministério da Saúde, quando você vai desagregar, metade desse gasto é para a chamada média e alta complexidade. São os procedimentos especializados. 17,8% com atenção básica, 9% com medicamentos, 5,4% com vigilância, etc. Então, na realidade, os gastos com a média e alta complexidade são 3 vezes maiores do que os gastos com atenção básica. Então, vocês já ficam curiosos. Como é que se fala tanto em prioridade para a atenção básica, prioridade tanto para a saúde da família, que vocês discutiram aqui ao longo do curso, e, no entanto, se gasta muito mais com atenção especializada e hospitalar do que propriamente com a saúde da família ou com a atenção básica. Agora vamos pensar nos cenários. Você já tem um quadro da situação atual. Que cenários se colocam para a próxima década? Então nós vamos fazer um exercício de 3 cenários. Um cenário pessimista, restritivo, um cenário otimista, progressista, e um cenário intermediário, que nós poderíamos chamar um cenário até antes. Quando esse texto foi escrito, há 2 anos atrás, um cenário até provável. No cenário pessimista, o que é que nós podemos imaginar para o estado de saúde da nossa população nos próximos anos, ou melhor dizendo, na próxima década? Nós vamos ter uma diminuição do crescimento econômico, na distribuição de renda, e vai isso implicar numa redução na queda da mortalidade infantil ou uma redução no crescimento da expectativa de vida ao nascer. A mortalidade materna poderá sofrer uma redução pouco significativa. A mortalidade por doenças cardiovasculares, que vinha decrescendo, poderá ter sua tendência estabilizada. Os acidentes de trânsito e as agressões continuarão a aumentar. A tendência declinante da tuberculose seria interrompida, a dengue continuará a ser um grande problema, e na época que isso foi escrito não tinha nem ainda a chikungunya e a zika. E sem diminuição da incidência de novas infecções pelo HIV. Isso foi um texto que eu me referi no início da apresentação, da Fiocruz, que foi publicado em 2012. No cenário otimista, teríamos um crescimento sustentado, controle de efeitos adversos. O que é que isso teria, como isso rebatiria na saúde?
a mortalidade infantil aceleraria o seu declínio, ainda que com uma manutenção da mortalidade neonatal, mas com uma redução significativa. A mortalidade materna, que foi uma das mortalidades que nós não conseguimos alcançar nos objetivos do milênio, se reduziria à metade. As diferenças regionais, tanto na mortalidade infantil como na esperança de vida, teriam uma redução expressiva desses diferenciais. A mortalidade por doenças cardiovasculares seria declinante, especialmente pela redução da letalidade das doenças isquêmicas do coração. A incidência e mortalidade por câncer seriam estáveis e redução dos acidentes de trânsito, das agressões, os danos e mortes. Então, esse seria um cenário otimista, com grande crescimento econômico à próxima década. E num cenário intermediário, crescimento moderado, sem controle de efeitos adversos, nós continuaremos com a mortalidade infantil em declínio, a mortalidade materna se reduziria, mas no ritmo atual, a incidência de mortalidade de câncer seguiria estável, a redistribuição territorial dos acidentes de trânsito das agressões, que hoje se concentra especialmente no norte e no nordeste, transtornos mentais com incidência e prevalência aumentada, as doenças preveníveis por vacinação continuariam com a sua tendência de queda. Diante desse estado de saúde, nos três cenários, o cenário limitado, o cenário pessimista, o cenário intermediário e o cenário otimista, como estaria o sistema de saúde? Então, num cenário pessimista, como estaria o SUS? O SUS existiria, mas é um sistema exclusivamente, praticamente, para os pobres, em que o sistema público funcionaria como um complemento do sistema privado, fazendo com que essa saúde suplementar continuasse a existir de forma a menos regulada possível, quase como que nós temos observado ao longo dos anos pela atuação da ANS. No cenário otimista, nós teríamos a consolidação do SUS, teríamos sim um sistema privado, mas um sistema privado com um controle público, através da regulação do sistema de saúde. Garantia de fontes estáveis de financiamento e modelos de atenção voltados para efetividade, equidade e qualidade. Então, se este cenário, como eu dizia para vocês no início da apresentação, é um cenário que determinadas forças sociais apostam, então, com aquela tendência que se colocaria para o cenário negativo, se fariam esforços para que aquela tendência não se realizasse, que puxasse, portanto, para esse projeto. E o cenário intermediário, que, quando esse documento foi escrito, considerava um cenário provável, que é o prolongamento da crise do SUS, com um arcabouço legal existente, mas é fictício. Ele não dá conta da questão da estabilidade do financiamento e daquela gestão partidarizada que eu me referi anteriormente. A medicina privada, tanto a liberal quanto a saúde suplementar, seriam um pouco regulados e ainda receberiam os subsídios do governo, tanto subsídio indireto como a renúncia fiscal. E mantendo aquela clivagem entre assistência médica de um lado e saúde pública de outro, contra toda a orientação da Constituição de 1988, quando fala da integralidade do cuidado. Dois estudos estão mencionados no texto de vocês, um no início da década de 2000, foi publicado pelo IPEA, um estudo do professor Sérgio Piola, em que ele fez uma consulta a especialistas, a gestores, a representantes de entidades, etc., como é que eles viriam o sistema de saúde na próxima década. E a população, como os especialistas, imaginavam um sistema misto, né? Com a maioria dos entrevistados admite, portanto, que houvesse tanto público quanto privado, embora metade dessas pessoas entrevistadas imaginasse que iria utilizar mais o sistema público. Isso aí já como resultado de um trabalho que foi feito numa população
não é uma amostra representativa da população. Há um certo ceticismo quanto à melhoria da assistência à saúde nos próximos anos, ainda que do ponto de vista da humanização do cuidado e do atendimento aos idosos, os entrevistados imaginassem que isso poderia melhorar. Então, essas são duas referências que eu queria trazer para vocês, de que, seja consultando especialistas, seja consultando a população, o reconhecimento da manutenção de um sistema, de um mix público-privado, de um sistema articulado tanto economicamente como sanitariamente, juntando o setor público e privado, eles vão existir nas próximas décadas. Voltando à situação mais recente, nós vamos verificar que o reforço a um cenário negativo ou pessimista parece se configurar com um conjunto de fatos políticos que vêm ocorrendo na década presente, antes da crise política atual. Então, eu sempre costumo chamar a atenção de que a crise do sistema de saúde brasileiro antecede a crise de 2014, 2015, antecede a crise de 2008. Por quê? Em 2007, por exemplo, o Congresso Nacional extinguiu a CPMF. E essa era uma das formas de financiamento do Sistema Único de Saúde. Mas, naquele momento, teve um aspecto político que eu queria destacar para vocês. Porque todas as críticas que se faziam aos governos eram em cima do Executivo, que o Executivo não tinha levado a sério a implantação do SUS, que o Executivo não estava gastando o dinheiro que o SUS precisava, que o Executivo era isso, que o Executivo era aquilo. Olha que eu estou falando do Executivo, não estou falando do governo A, B ou C. A crítica era essa. Mas quando chegou em dezembro de 2007, que o Ministério da Saúde tinha um programa interessantíssimo, chamado Mais Saúde, não era mais médico não, era Mais Saúde, né? Nesse momento, o Congresso Nacional retira a fonte de financiamento do Sistema Único de Saúde. Então aí já não era mais o Executivo só, era o Executivo e o Legislativo. Quando nós vamos ver a resposta que a sociedade deu a essa situação, foi fazendo um grande movimento, sobretudo a partir de 2011, chamado Saúde Mais 10, exigindo que o governo federal gastasse 10% da receita bruta com saúde, vinculando, portanto, 10% da receita bruta com saúde. E o que é que nós vamos observar? Juntou o Executivo e o Legislativo, isso já no governo Dilma, para barrar a emenda proposta de saúde mais 10, com 2,5 milhões de assinaturas defendendo mais recursos para a saúde. Então aí, antes era o Executivo, depois o Legislativo, agora, com esse exemplo, já é o Executivo articulado com o Legislativo para impedir o desenvolvimento do SUS. Só faltava um dos três poderes, o Judiciário, que ainda era uma expectativa que as pessoas vão e defendem os interesses junto ao Judiciário. Há 17 anos, 2 partidos questionaram a constitucionalidade das chamadas organizações sociais. Levou 17 anos o Supremo Tribunal Federal para apreciar esse pedido, 17 anos. Quando chegou no ano passado, o Supremo Tribunal Federal reconhece que é constitucional ter organizações sociais, ou seja, viabilizando a terceirização da saúde e com isso abrindo a porteira para as OCIPs, PPPs, terceirizações, cooperativas, etc, etc, etc. Conclusão: os 3 poderes do Estado brasileiro se conjugaram contra o desenvolvimento do SUS.
Então, o Estado brasileiro, a República, é composta de 3 poderes. Quando você vai examinar nos últimos anos esses 3 poderes, por medidas objetivas e concretas, como essas que eu estou indicando para vocês, estão dizendo, em outras palavras, olha, não tem essa de SUS, a nossa via é outra. Vocês estão me perguntando, sim, e se o Estado brasileiro tem dado medidas contrárias ao SUS, o que resta ao SUS? Talvez a gente voltasse a perguntar de onde surgiu o SUS. O SUS não surgiu de partidos, o SUS não surgiu de governos, o SUS não surgiu de partes do Estado brasileiro, seja o executivo, o legislativo, o judiciário. O SUS surgiu da sociedade civil brasileira. Então, se ele surgiu daí, se a reforma sanitária nasceu daí, se hoje ela se encontra ameaçada e o SUS idem, temos que pensar de novo num projeto que possa dialogar com o que a sociedade quer em relação à sua saúde. Trazendo mais recente, nos últimos 2 anos, eu estava falando na última década, nos últimos 2 anos, 12 ataques contra o SUS, de 2014 para 2016. Primeiro, a rejeição à emenda Saúde mais 10, que eu estava me referindo para vocês. 2, abertura da saúde ao capital estrangeiro. Então, hoje, contrariamente à Constituição, já existia uma emenda que veio do Congresso e a presidente sancionou, permitindo que o capital estrangeiro entre na saúde. O que significa hoje que as decisões da saúde podem estar para além do Estado brasileiro, porque se o capital está nos Estados Unidos ou está na Europa, é ele que vai definir o que vai acontecer com a saúde do país. Terceiro, o orçamento impositivo, que foi uma iniciativa desse deputado que foi afastado recentemente como presidente da Câmara, prefiro não citar o nome dele. Esse orçamento impositivo faz com que, para garantir as emendas parlamentares, o orçamento que o Ministério da Saúde faz, ele é secundarizado em função dos interesses dos parlamentares. Então, o orçamento impositivo é isso. Se o parlamentar diz que a emenda para construir tais piscinas públicas para as pessoas fazerem promoção da saúde, por mais que se identifique que o mais importante naquele lugar não é piscina pública, é combater o Aedes, vai construir piscina pública. Obrigatoriedade dos planos privados para a saúde para todos os empregados, exceto os domésticos. Também um projeto, esse não está aprovado, mas é um projeto desse deputado cuja campanha foi financiada por um desses bancos que tem presença em todos os municípios do Brasil. Você sabe qual é, né? O projeto de lei das terceirizações. O SUS é movido a gente. Se as pessoas que trabalham no SUS não têm um vínculo com uma carreira no SUS, são terceirizados, estão passando um tempo, qual é o compromisso que vai ter com o SUS e com a população que está adscrita no seu trabalho? O reconhecimento da constitucionalidade das organizações sociais, essa medida que nesse instante eu me referi, do Supremo Tribunal Federal. A proposta de cobertura universal em saúde. Fica parecendo uma proposta interessante, cobertura universal em saúde. Mas cobertura universal em saúde, fiquem atentos, é uma forma de você negar a existência de sistema de saúde público e universal. Entendendo que cobertura universal é o somatório das coberturas parciais. Ou seja, somando a cobertura, por exemplo, do SUS e a cobertura dos planos privados de saúde, você tem, aspas, uma cobertura universal em saúde. Só que as lógicas são completamente diferentes. O SUS preocupa-se com a integralidade da atenção.
O setor privado se preocupa com apenas a prestação de serviços e procedimentos, pouco importando com a integralidade da atenção. Então, essa proposta vem da Organização Mundial da Saúde, com o estímulo da Fundação Rockefeller. E o Brasil inicialmente subscreveu, depois com as críticas que foram feitas aqui, houve um certo recuo com essa proposta. A Agenda Brasil, lançada no ano passado pelo presidente do Senado, e uma das propostas que ele fazia era de cobrar das pessoas que usam o SUS. Quer dizer, esses pobres que usam o SUS ainda iriam ter que pagar a consulta. Mas também houve uma reação muito grande dos movimentos sociais no Brasil e, por um certo período, eles deram uma certa recuada. Até quando? Eu não sei. Novos pacotes de ajuste. No início do governo Dilma, eleito em 2014 pelo ministro da Fazenda, que também veio daquele mesmo banco que eu me referi anteriormente para vocês, né? Tudo de prato para vocês. Esse mesmo ministro fez um choque, no segundo semestre fez um outro choque, e ainda foi pouco, o ministro que o substituiu no início de 2016 iniciou um outro choque, e este que está tomando posse agora, que é um choque muito mais radical do que aqueles que não deram certo antes. Então, de choque em choque, nós vamos com o SUS, né, para uma situação bastante desagradável, vamos dizer assim. Saúde, Educação e Ciência e Tecnologia, em outubro do ano passado, foram os ministérios que foram, né, cedidos para a negociação política para aumentar a base de sustentação do governo. E neste governo que tomou posse na semana passada, a área de Ciência e Tecnologia foi ameaçada de ser colocada para um representante de uma das religiões do Brasil, muito complicada para poder você trabalhar com ciência misturando com religião. E na área da saúde, né, em vez de ser até assumida por alguém que tinha do próprio PMDB capacidade de dirigir o Ministério da Saúde, foi cedido para um engenheiro que vem de um partido que não tem nenhuma tradição em relação à gestão pública de saúde. Então isso continua, não mudou muita coisa. A prorrogação da DRU e o acréscimo da DRE e o da DRM, que eu já mencionei para vocês, e finalmente esses dois outros projetos que estão aí a ameaçar a sociedade brasileira, e particularmente as políticas sociais que eu já me referi anteriormente. Isso de 2 anos para cá. Para concluir, na área da saúde hoje tem 3 grandes projetos em disputa. Um projeto mercantilista, um projeto muito vinculado aos interesses do capital na área da saúde, um projeto racionalizador, que diz respeito àquelas políticas que eu me referia anteriormente para vocês, de políticas que buscam usar melhor os recursos numa perspectiva eficientista, e um projeto democrático, que é aquele que tem a ver com a reforma sanitária e com a proposta do Sistema Único de Saúde que se encontra na nossa Constituição. Portanto, hoje nós estamos vivendo uma conjuntura em que essas possibilidades do sistema de saúde brasileiro estão aquém do cenário pessimista que foi cogitado há 2 anos atrás, quando esse livro foi publicado. Nós estamos diante de um enfrentamento de uma crise que ao mesmo tempo é econômica, política. Eu dei uma aula parecida no ano passado, em dezembro, e dizia com um certo risco de se transformar numa crise social e institucional. Nós já chegamos com 11 milhões de desempregados e com uma ruptura institucional que ocorreu nas últimas semanas. Com isso, nós não sabemos o que vai poder acontecer com o país nos próximos 2 anos, porque dentro da Operação Lava Jato, muitos dos atuais
componentes do governo, inclusive o presidente em exercício, tem contas a discutir, pelo menos, ou a defender dentro dessa operação Lava Jato. Como se sabe, a estabilidade política é grande. E com isso, a correlação de forças para sustentar esse sistema vai depender muito dos grandes enfrentamentos que vão ocorrer nos próximos anos. Aqueles que defendem a democracia e um novo projeto de sociedade para o Brasil, portanto, com uma reforma tributária mais equitativa e não penalizando tanto os mais pobres, e como vamos garantir aquilo que está na Constituição não seja destruído, porque todas as indicações que se colocam no momento é de que o Estado brasileiro não aguenta a Constituição de 1988, ou de uma forma mais cínica, que o PIB brasileiro não aguenta políticas sociais universais. Esse é o discurso que nós ouvimos dos economistas brasileiros que estão hoje instalados no governo. Esses são, portanto, os 8 desafios que poderemos discutir em relação ao Sistema Único de Saúde. Desses desafios, o mais importante para mim é o desafio político ideológico, ou seja, como é que nós vamos conseguir conquistar corações e mentes que defendam o direito à saúde da população brasileira e se mobilizem para assegurar um sistema público, ou mesmo que tendo uma relação público-privada tão complicada como nós temos hoje, mas que tenham um exercício do primado do interesse público. A sustentabilidade institucional do SUS e modelo de gestão é uma sustentabilidade, portanto, que permita que, mudando governos, o sistema possa funcionar. Claro, vai mudar o ministro, pode mudar o secretário executivo, mas a máquina, a direção dos hospitais, deve continuar, e não como nós estamos hoje, que quando muda um secretário municipal de saúde, muda até o rapaz que serve um cafezinho. Então, essa situação da sustentabilidade institucional do sistema é fundamental. A sustentabilidade econômica, não vou mais bater na tecla, porque eu conversei muito com vocês, mas a sustentabilidade científico-tecnológica, porque um sistema que depende de equipamentos e de fármacos que são importados, ele vai ficar muito vulnerável à situação da economia mundial. Então, a gente precisa produzir conhecimento científico, inovação, tecnologia aqui no Brasil, para que esse sistema público de saúde e mesmo o sistema privado possa ser mais autônomo em relação aos interesses econômicos internacionais. Formação dos trabalhadores de saúde, com formação de redes regionalizadas, que vocês já discutiram, e uma gestão participativa que seja menos corporativa, menos partidária nas conferências e nos conselhos de saúde. Portanto, o movimento da reforma sanitária brasileira está aí. Ainda que a reforma esteja atravessando uma situação muito difícil, vocês vão ser capazes de identificar atores individuais e coletivos que defendem esse projeto. Nós temos a necessidade de apresentarmos uma reforma tributária, porque sem ela nós não temos saída para o sistema. Uma reforma urbana que permita que uma intervenção sobre uma tríplice epidemia como essa que nós estamos vivendo, da Zika, chikungunya e da dengue, tem a ver com uma nova forma de utilizar esse espaço urbano, saneamento básico, de controle dos resíduos sólidos, né, da relação com o ambiente. Nós temos a necessidade de uma reforma política, porque mesmo que tenhamos novas eleições nesses 2 anos, com esses partidos que aí estão e com essas regras de financiamento de campanhas e de votos
não vai mudar a situação. Então, há muitos que defendem uma reforma política a partir de um novo pacto, de uma constituinte exclusiva para pensar apenas na questão da reforma política. E, finalmente, uma aposta nas forças democráticas que existem ainda nesse país, apesar de durante aquela sessão grotesca do dia 17 de abril, né, vocês verem um lado muito duro de gente ouvir a sociedade brasileira, tem forças interessadas em um país melhor, que seja mais digno de vocês e dos filhos de vocês. Era isso.